Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. Nesse vídeo nós vamos construir a parte do rodapé e depois que a gente fizer isso a gente vai se concentrar na parte do login. Nós vamos construir aqui uma telinha de login e o usuário vai poder, através dessa tela, se conectar a uma conta dele e ver aqui quais são as informações que tem sobre ele e também através desse botãozinho aqui, desse link aqui, ele vai poder ver quais foram as últimas postagens que ele fez, tá? Mas para isso a gente vai ter que construir essas opções, isso vai levar tempo ainda e aos poucos as ideias elas vão surgindo e tudo isso vai ficando um pouco mais claro para a gente, tá bom? Vamos lá fazer o rodapé então? Bom, primeiro nós vamos analisar aqui o nosso arquivo index, né? O arquivo index ele tem incluído o topo, o conteúdo e o rodapé. Tá bom? Então, o nosso arquivo index, na verdade, ele é uma montagem de diversos arquivos. O que nós vamos fazer? Na parte do topo, nós não vamos mexer agora. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho aqui para o topo, não estarei trabalhando com ele. Agora, eu quero trabalhar com o rodapé. Então, nós vamos abrir o arquivo de rodapé e vamos trabalhar com ele. Tá bom? Então, vamos lá para a gente poder procurar por esse arquivo. Deixa eu só aproximar um pouquinho. Então, vindo aqui na pasta do WAMP e dando dois cliques sobre ela, eu tenho 3Ws, posso dar dois cliques sobre ela também, e eu tenho aqui criação underline site underline php. Então, dois cliques aqui também. E aqui nós temos o arquivo rodapé.php. Clicando com o botão direito sobre ele e escolhendo a opção editar com o Notepad++, poderemos ver como que está esse arquivo. Tá? Então, só para que você tenha uma ideia, nós temos aqui arquivo do rodapé. Esse texto é o texto que está aparecendo aqui para você. Tá vendo? O arquivo do rodapé. Então, nós vamos trabalhar com ele agora. E nesse caso, eu vou tirar aqui os delimitadores do PHP. Por enquanto eu não vou precisar deles. E aqui eu vou colocar a tag footer, que é uma tag mais apropriada para poder agrupar informações pertinentes ao rodapé. Então, por meio dessa tag, nós vamos agrupar os dados do rodapé. Por exemplo, eu quero colocar aqui um parágrafo e colocar assim, por exemplo, desenvolvido. Eita, não está saindo. Desenvolvido por 3ds CNC. Ok? E aqui eu posso fechar com o parágrafo. Deixa eu afastar um pouco. Então tá aí, gente. Olha lá. Desenvolvido por 3ds CNC. Beleza? Podemos colocar mais informações, né? Aproveitando aqui, é claro que é sempre bom a gente fazer aquele apelo para que o pessoal possa se inscrever no canal. Então se inscreva no canal também para que você possa acompanhar mais de perto as novidades do canal. Então podemos colocar por quem que foi desenvolvido. Eu posso colocar mais informações aqui se eu precisar. Tá? Mas acho que só isso está bom, Fábio. Não vamos exagerar, né? Então beleza. Então, desenvolvido por 3ds CNC. Vou colocar aqui também o ano. Opa. Insert. Tem uma tecla aqui, pessoal, que às vezes a gente aperta ela sem perceber, que é a tecla Insert. Quando você faz isso, o que acontece? Essa barrinha que fica piscando aqui, ela vira uma barrinha deitada. E fica assim, ó. Então, se você apertar a tecla Insert sem querer, você aperta de novo e aí ela volta a esse modo aqui. Tá bom? Então, desenvolvido por 3ds CNC, está aqui, 2019. Vou salvar esse arquivo, apertando Ctrl S. E aí, se eu voltar aqui para o nosso site, apertar Ctrl F5, eu já tenho essa informação. Então, desenvolvido por 3ds CNC. Deixa eu tirar esse tracinho que eu não achei muita graça nele, dá só um espaço, 2019. Só que aí, nós precisamos fazer com que essa informação do rodapé ela apareça aqui embaixo. Tá? Eu quero fazer isso. Então,
vou fazer o seguinte. Vindo aqui para o nosso CSS, nós vamos colocar abaixo do principal footer, tá? Então, lembrando que essa tag footer é uma tag que a gente vai usar para poder agrupar informações do rodapé, tá bom? Uma largura máxima de 100%, uma altura de, vou colocar 100 pixels e float left, tá bom? Agora, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar esse cinza escuro como sendo a cor para o nosso rodapé, tá? Então, aquele cinza escuro é esse 222. Então, eu vou colocar esse background, deixa eu aproximar. Então, background, traço color, hashtag 222, pronto. Tá? Então, o nosso rodapé, ele tem a cor de fundo, né, um cinza bem escuro. Ele está flutuando à esquerda, ou seja, se ele não encontrar um espaço lá em cima, ele será colocado para baixo. Tá? A altura dele é de 100 pixels e a altura dele é de 100 pixels e a largura dele é de 100%. Agora você já pode salvar o seu arquivo. Deixa eu colocar aqui o nosso comentário. Voltando para o nosso navegador, Ctrl F5, tudo isso vai ser recarregado. Ficou belezaça, tá? O que eu faço com isso? Realmente ele está flutuando. O problema é que o nosso conteúdo ele está bem pequenininho, mas a gente pode dar um jeito nisso, tá? Eu gostaria que ele fosse empurrado lá para baixo, né, à medida que novos conteúdos forem sendo colocados aqui. Como eu não tenho ainda, eu vou atribuir essa altura. Então eu volto para o CSS e deixa eu ver aqui, principal. Quem é o principal? Principal, tá aqui. O ID do rodapé é esse e o ID do conteúdo é esse. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho do conteúdo? Não ainda. Então vamos fazer assim. Hashtag conteúdo, largura de 100%, altura, vou colocar aqui até o mínimo de altura. O mínimo de altura vai ser de 400 pixels. E float left. Tá? Então, com isso, nós estamos afetando esse carinha aqui, ó. Tá? O ID conteúdo, a seção com ID conteúdo. É ele que estamos afetando. Então, vamos colocar aqui o nosso comentário. Add. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, correto? E nós vamos trabalhar com o ID rodapé também, né? Para que a gente possa fazer da mesma forma. O principal já foi, o conteúdo também. Aqui vamos colocar o rodapé. Rodapé. E ao invés de usar aqui o nosso footer, tá? Eu vou pegar tudo isso, recortar e colocar aqui. E esse carinha some. E aqui comentamos com add. Pronto. Então, o nosso ID rodapé, que é esse camaradinho aqui, ele vai cuidar da aparência, né, aqui no CSS, para o nosso rodapé, o nosso arquivo de rodapé. Tá bom? Então vamos ver como é que ficou. Conteúdo, largura 100%, um mínimo de altura de 400 pixels, flutua à esquerda, rodapé tem essas características, largura 100%, altura 100 pixels, flutuando à esquerda. E vamos fazer o seguinte, voltando aqui, Ctrl F5, beleza, tá tudo se acertando, aos poucos, mas já está se acertando.
Tá? Depois eu tenho a intenção, pessoal, de tentar colocar, né, eu falo tentar assim porque nem sempre a gente consegue fazer como está na nossa cabeça, mas a gente vai tentar fazer isso. Eu tenho a intenção de colocar uma foto aqui, ó. Tá na parte de cima aqui. Eu vou tentar depois. Mas com o tempo, né? Com o tempo a gente vai fazendo isso. Então tá beleza, tá funcionando, né? Agora, vamos aproveitar aqui esse nosso principal. Vamos dizer que ele tem uma altura mínima. Por que uma altura mínima? Porque pode ser, pessoal, que o nosso conteúdo principal, que é tudo isso aqui, esse quadro todinho aqui, ó, ele possa crescer. Então, se eu colocar uma altura fixa, né, quando passar desse tamanho, pode ser que ele comece a omitir conteúdo. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele cresça conforme vai surgindo novos conteúdos. Então, eu vou colocar o mínimo de altura, porque essa propriedade ela realmente faz isso, tá? Conforme vai crescendo o conteúdo, ela vai também dando uma esticadinha na altura, tá bom? E aqui também eu fiz a mesma coisa lá, mínimo de altura, tá certo? Podemos voltar aqui Ctrl F5, por enquanto nada muda, mas vamos dar continuidade. Precisamos estilizar o nosso parágrafo, tá vendo? Ó, desenvolvido por 3ds NC 2019, né? Podemos aqui no nosso CSS, deixa eu já fazer uma adiçãozinha básica aqui. Pronto. Podemos fazer o seguinte. Podemos colocar rodapé, footer, P. Tá certo? Por que eu faço isso, né? Porque se eu colocar apenas P de parágrafo, imagina, eu tenho um parágrafo aqui no topo, pode ser que eu coloque. Eu posso ter um parágrafo, por exemplo, no próprio arquivo de conteúdo e no rodapé também. Então, se eu vier aqui e colocar apenas P, eu estou dizendo, olha, pega todos os parágrafos e aplique a regra que eu estou definindo aqui entre chaves. Tá? E quando eu faço isso, por exemplo, rodapé, espaço footer, espaço P, eu estou falando, olha, faça a estilização apenas nesse parágrafo que está dentro do elemento footer, que está dentro do rodapé. Eu acredito que só de colocar o footer e depois P vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque nós vamos usar essa tag, pelo menos aqui no nosso arquivo index, uma única vez. Então eu posso deixar footer P, né? E aí eu falo assim, ó, o alinhamento do texto, que é o text align, vai ser o centro, a margem 20 pixels para cima e para baixo, e tanto faz direita e esquerda, porque eu já estou centralizando aqui. Tá bom? Deixa eu aproximar um pouquinho mais, porque isso facilita, tá, gente? Pera aí. Aí, pronto. Agora, precisamos verificar como é que ficou. Vamos salvar isso? Voltando aqui, Ctrl F5. Beleza. Eu gostaria de ter aqui o mesmo tamanho que tem aqui no link, tá? Para manter aqui mais ou menos um padrão. E também a mesma cor. Então, voltando aqui, vamos procurar o nosso link. Está aqui. Então, a cor é o 999 e o tamanho que está sendo atribuído é aquele tamanho que colocamos aqui em cima, font size 14. Tá? Então, a única coisa que a gente vai fazer vai ser a cor mesmo. Então, vamos para cá, colocar color, hashtag 999, que é um cinza bem clarinho. Lembrando que quanto maior esse valor, mais claro, quanto menor esse valor, mais escuro. Voltamos aqui, Ctrl F5, resolvido. Beleza. Fábio, uma pergunta, Fábio. E se o nosso rodapé não tivesse uma altura de 100 pixels, algo fixo? E se colocássemos assim, mínimo de altura, 50 pixels? O que isso pode
no que isso vai afetar o nosso site? Bom, estamos definindo uma altura mínima de 50 pixels, mas se tivermos algum elemento lá dentro que seja maior do que isso, a nossa altura ela vai se adaptar. Voltamos aqui, Ctrl F5, está ali, ficou bonitinho. Para que você possa ter uma ideia, eu vou aumentar aqui a margem. Vou colocar para 40. Dobrando isso, né? Dobrando para que a gente possa ver. Ctrl F5. E aí você percebe que ela vai aumentando conforme a necessidade que nós temos. Ok? Então está funcionando. Tá belezinha. E aí no próximo vídeo a gente continua. Tem muita coisa para a gente poder ver ainda, né? Esses links aqui ainda não estão funcionando. Tá? A gente precisa trabalhar em cima desses links ainda. O conteúdo vai ser colocado conforme, né, o usuário vai logar. Quando eu clicar aqui no sobre, né, eu não estarei trocando de tela. Eu vou clicar aqui no sobre, eu vou ficar nessa tela mesmo e a mudança vai ocorrer aqui dentro. Tá? E aí eu vou exibir as informações a respeito do usuário. Quando eu clicar em atividades, eu não vou sair daquela tela, eu vou ficar também nessa tela, mas eu estarei fazendo uma mudança aqui dentro e exibindo as últimas postagens que a pessoa fez também. Tá bom? Mas isso a gente vai definindo conforme vai surgindo o tempo, e aí fica mais tranquilo para a gente trabalhar também. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, nos vemos agora no próximo vídeo. Até lá, pessoal!